Salve, salve galera! Hoje a gente está começando mais um Escurecendo as Ideias. Eu sou a Victoria Alves, sou uma jovem negra com um cropped preto, uma calça com calça jeans com lavagem clara, tênis. Estamos num cenário com uma estante com livros, uma TV ao centro com a logo da TV Uneafro e nas laterais dois tecidos com estampas africanas. E hoje a gente vai bater um papo com Sidney Santiago Kwanza, que ele é pesquisador, militante e ator de teatro e de cinema. E nada melhor que começar com ele se apresentando pra gente. Meu nome é Sidney Santiago Kwanza, eu tenho aproximadamente 1,70 m, estou vestido de calça azul, uma calça social azul com riscas de giz e uma blusa azul marinho. Muito obrigado pelo convite, vamos trocar ideia. A gente agradece. É isso, eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouco da sua trajetória, não só no teatro, mas como pesquisador também. Meu nome é Sidney Santiago Kwanza. Eu sempre acho importante a gente dizer o nome, porque a primeira coisa que o racismo nos tira é a possibilidade do nome. E o nome tem a ver com o nosso processo de estar no mundo, e sobretudo a palavra, que foi algo que nos foi retirado durante muito tempo. Eu nasci numa colônia de pescadores no litoral do estado de São Paulo. Sou filho de pescadores, minha família inteira viveu e uma parte ainda vive da subsistência do mar. E desde muito pequeno eu tive contato com arte na minha casa. Então o circo, que era uma das poucas possibilidades de cultura, ele ia uma vez por ano, assim, normalmente nas férias. E eu comecei a ver circo desde muito cedo. E depois eu comecei a ver filmes na televisão, ainda em preto e branco, uns filmes de um movimento chamado Chanchada, que é um movimento de cinema musical que existiu no mundo, mas que teve uma presença muito marcante no Brasil, onde tiveram nomes muito importantes como o Grande Otelo, Dercy Gonçalves. E então desde muito cedo eu fui alfabetizado vendo essas expressões. E aí, com 14 anos, eu vim para São Paulo para poder estudar teatro e nunca mais voltei para minha casa, assim. E aí eu sou um ator formado por uma universidade pública e há 20 anos eu vivo do meu trabalho e atuo em teatro, cinema e televisão. Nossa, muito bacana, né, sua trajetória de vida, não tinha conhecimento, né, de que você da sua família em si, né, muito interessante você trazer isso. E você também já rodou não só no cinema, mas também em novelas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que te marcou mais nesses anos de carreira e por que tal papel te marcou tanto assim. Acho que ainda ser um ator ou um artista, mas sobretudo um ator negro no Brasil, é algo muito complicado e desafiador, porque a primeira coisa que o racismo ataca é a nossa imagem, a possibilidade de sermos humanos, sobretudo pelas nossas formas físicas, ancestralidades e etc. Então, ainda ser um ator negro no Brasil, muitas vezes a gente está, digamos que, reservado a vivenciar subvidas, ou seja, nos retiram as nossas humanidades, então a gente costuma muitas vezes dar vida a estereótipos que são figuras, pessoas incompletas. Então, na minha trajetória, eu tive papéis que foram importantes porque eles fugiram um pouco dessa seara que é muito comum aos atores e às atrizes negras. Sim. Eu fiz uma história no cinema, que é por onde as pessoas conhecem um pouco o meu trabalho, mas eu fiz uma novela em 2010 na TV Globo, que foi uma novela que falava sobre patologia mental, era um cara esquizofrênico. Eu acho que essa novela foi importante porque a esquizofrenia, a loucura, é um processo muito íntimo para nós, pessoas negras, sobretudo homens negros, né? Porque a loucura, ou isso que nós chamamos de loucura, para mim tem a ver com o escape social de uma vida que precisa ser combatida, né, contra todo um sistema que te deslegitima a todo momento. Ou seja, os processos de loucura são processos íntimos às nossas famílias, né? Se a gente não enlouquece numa sociedade como a brasileira, a gente está sempre a ponto de
porque as nossas vidas são sempre hipervigiadas. Então eu acho que esse personagem ele teve uma reverberação social muito importante para mim e também na época para as pessoas, para a crítica. Porque hoje em dia ainda é mais falado dessa questão mental e acho que nesse período aí de 2010 pode ser que não esteja tão em alta, então é interessante, né, ter pautado isso nessa época. Porque, por exemplo, naquela altura a gente estava com uma discussão muito importante no Brasil que era a luta anti-manicomial. Ou seja, a gente pode pensar em processos de resgate de pessoas que passam por alguma patologia mental sem pensar no cárcere, que é traumático. Só que hoje, 10 anos depois dessa experiência, o governo federal, com Jair Messias Bolsonaro, voltou a falar de eletrochoque. Ou seja, a gente vive um retrocesso. Há 10 anos a gente estava avançando nessa pauta, para você ver, né? Como isso impacta sobretudo a sua geração. Sim, e a gente inclusive já teve um programa, né, que falava sobre saúde da população negra, então é interessante você trazer isso mesmo, que a gente pode até linkar com outros programas que a gente já gravou, né? E partindo agora para a questão de direção, né, você também já participou não só como ator, mas como diretor. E eu queria que você explicasse um pouco como foi essa experiência, né, de sair do front, né, e ir para a parte dos bastidores mesmo. Eu sempre sou um ator, antes de mais nada, assim, né? O ator que me fez ser um curador, o ator que me fez ser roteirista, o ator que me faz ser diretor. Então, sempre que eu tô numa outra função, eu sou ator antes de mais nada. Mas ser um diretor te traz uma autonomia, sobretudo de recorte. O que você quer que as outras pessoas vejam. Sim. Como ator, muitas vezes eu vendo a minha força de trabalho e eu não tenho domínio nenhum sobre o que vai pro cinema, porque vai passar sobre o crivo de uma empresa, vai passar sobre o crivo de um diretor, de um editor. Inclusive, muitas vezes quando você é ator, você faz uma cena e muitas vezes você tem um desgaste gigantesco. E muitas vezes quando você vai no cinema, a câmera ela pode estar só numa face do seu rosto ou num detalhe do seu próprio corpo. Então você não tem limite, você não tem autonomia sobre isso. Você vende a sua força de trabalho. Ou seja, você é só um operário, você é uma peça muito pequena de toda essa engrenagem. E como diretor você tem essa capacidade de provocar e de escolher um retrato sobre. Então esse exercício grandioso de propor um debate social, né, de estar nas mãos do diretor, de propor um debate social, um debate estético, é muito interessante de estar. E eu acho que você até aprende também com isso, né? Que você tem essa visão de fora para aprender, para aplicar também enquanto ator, né? Exatamente, exatamente, você tem uma visão muito 360 de todas as relações, sobretudo das relações que são relações de poder, que são relações de hierarquia, que é muito comum no cinema, né? Então, sim, são aprendizados muito importantes e potentes. Sim. Inclusive, eu quero entrar agora no papo sobre o filme Dr. Gama, que foi um filme assim, muito importante. Inclusive, a gente aqui da equipe da TV admira muito, né, como foi retratado. E eu queria perguntar para você como foi o preparo do papel em si, como foi estudar de fato Luiz Gama e toda essa época, né, que marcou muita luta pros povos na época, enfim. Acho que o Dr. Gama é um filme importante pra gente enquanto população negra, porque é um filme histórico. A gente já vinha há muitos anos, desde os anos 70, final dos anos 70, que nós não tínhamos filmes históricos, pensando o Chico Rei, própria Chica da Silva, que foram filmes históricos sobre personagens negros que foram feitos por diretores brancos, sobretudo pelo Cacá Diegues, mas nós não tínhamos um filme sobre um herói nacional dirigido por uma pessoa negra, por um homem negro. Então acho que tem digamos, um marcador histórico que é importante, trazer essa figura do Luiz Gama, que é uma figura esquecida pela história brasileira, esquecida porque ele é muito potente. Então a gente tem hoje como materializar quem foi Luiz Gama. Você pode ler os livros que tem sobre esse homem e você pode ver esse filme. Então ele é um filme clássico sobre esse herói brasileiro. Eu tinha muita intimidade com o Luiz Gama porque eu já tinha dirigido ele no teatro
há muitos anos atrás. Então eu já era um personagem muito íntimo e a gente que é de São Paulo e que é de movimento negro tem uma intimidade com esse personagem. A preparação é como a preparação de qualquer outro personagem, né? Pelo menos para mim é sempre a gente parte de uma angústia muito grande. Porque o trabalho do ator é você construir uma vida que está no papel. Então você vai construir os olhares, a voz, como respira essa pessoa, como ela fala, o que ela sente, quais são as angústias. E ali era uma participação, né, muito específica. E eu me lembro de chegar em Paraty, a gente filmou numa cidade histórica, que é Paraty. Eu fiquei doente, a minha saúde é muito boa, mas eu fiquei muito doente. Eu cheguei e fiquei muito doente. E Paraty é uma cidade extremamente racista, uma cidade que vive ainda de um turismo colonial. E que não pauta, que foi construída por pessoas negras, Exatamente. O que eu quero dizer é que eu fiquei doente, que tem um dado nesse projeto, que não aconteceu só comigo, com os outros atores, que é de uma poção kármica ou de uma necessidade histórica de fazer esses personagens. Então tem uma coisa que você elabora ali como ator e tem uma coisa que acontece. Então eu acho que esse filme assim, teve uma preparação pessoal de ver filmes históricos, de ler sobre o processo, mas tem um momento que você está ali e o teu corpo ele é só via de passagem. Então aconteceu um pouco isso, assim, porque era muito tenso, né? Um personagem que está sofrendo um julgamento e ele não é um homem, ele não é uma pessoa, ele é um escravo, que ele está entre um bicho e uma coisa. Ele não tinha um status de pessoa. E como uma pessoa que não é uma pessoa sente, ele não tinha um status de pessoa. Como é que você produz sentimentos sobre essa categoria de gente que não era uma pessoa, tentando produzir humanidades? Então o desafio era esse, assim, né? Alguém que está aprisionado dentro de um tribunal como um bicho, tendo que se explicar por uma ação que ele teve em legítima defesa da sua honra, da sua dignidade, do seu amor, né? Que ele mata o seu senhor por amor. Enfim, então foi um filme importante. Acho que a gente tem um documento histórico e acho que é importante para as próximas gerações a gente resgatar essas figuras que são caras para a nossa história nesse país e produzir filmes sobre elas, séries sobre elas, porque eu acho que é uma maneira também rápida e fácil de comunicação. Então acho que esse filme ele marca um período pra gente. Perfeito, e de não apagar, né, essas figuras tão históricas, inclusive também como Marighella, né, que foi retratado agora no cinema, que é uma vitória, né, então acho que com certeza é muito importante e a gente deve muito, né, a parte artística, os atores, diretores, por trazerem de tão fiel como as nossas referências trabalharam antes de nós, né? E eu também queria entrar agora falando com você sobre a questão de como você enxerga o fato das emissoras normalmente verem ator e atrizes negras servindo como apenas o papel de escravo, aquele escravo, né, passivo, que ele não teve uma luta e colocando branco como salvador e tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, assim, as pessoas, elas têm outros papéis também, e se retratar dessa forma, como no filme do Luiz Gama, não era esse quesito de passivo, né? Era um quesito de luta abolicionista, e eu queria que você comentasse um pouco. Esse é um tema espinhoso. Primeiro, eu estou aqui na Uniafro com vocês, eu acho que enquanto movimento negro, todos os movimentos negros do Brasil, eu acho que a gente precisa ter uma fidelidade maior à história. O fato é que a televisão brasileira, sobretudo a teledramaturgia, o audiovisual brasileiro, ele sempre foi uma ferramenta e uma tecnologia de destituição do outro, ou seja, uma ferramenta política para manter as relações raciais, sociais, as relações de força e poder. Sim. A televisão educa a fim de uma não abolição verdadeira das populações negras. Para mim é isso. O que aconteceu no Brasil, o que acontece é que
durante esses 70 anos, 80 anos dessa tecnologia chamada produção teledramatúrgica, novela audiovisual, tiveram atores e atrizes que venderam a sua força de trabalho e promoveram grandes transformações estéticas, grandes transformações do ponto de vista para debater questões sociais, e muitas vezes a gente, para fazer uma crítica a esse sistema, a gente invisibiliza toda essa luta. Então eu acho que a gente precisa entender que a gente não pode jogar a criança com a água suja, a gente precisa fazer uma separação. De fato, a gente está à luz do século XXI, então a gente está passando por uma transformação onde o que manda hoje nesse setor é a ideia do streaming. Sim. Ou seja, a televisão brasileira, ela ultrapassa um século produzindo da mesma maneira. E produzir da mesma maneira significa que nós não veremos na televisão brasileira equidade, nós não veremos na televisão brasileira aquilo que nós desejamos, que é nos vermos retratados e retratadas como nós somos, em pluralidade, com a diversidade. Então, quando eu dou aula, eu costumo dizer assim: qual é o problema da TV brasileira? É ter uma mulher negra como empregada doméstica? Não, porque muitas mulheres negras foram ou são empregadas domésticas. O problema é que aquela empregada doméstica, ela não tem sexualidade. Você não sabe se ela é bi, se ela é homo, você não sabe se ela é hétero. Ela não tem afetividade, você não sabe se ela tem um companheiro, se ela tem um companheirinho amante, se ela tem um amor impossível, você não sabe se ela tem filhos. Ou seja, não é uma pessoa, é só uma função. Sim. E qual que é o problema? As histórias sobre essa mulher, elas são contadas da sala de estar. Então eu estou aqui escrevendo, eu olho lá a cozinha e eu imagino quem é aquela figura, mas eu não sei de fato quem é aquela figura. Aí entra uma outra Sara. Como uma pessoa branca eu posso escrever sobre aquela pessoa? Posso. Ser um artista, a obra de arte me permite. Mas para ser um artista, para construir uma obra de arte, primeiro eu preciso ter empatia, estudo, educação. Uma coisa que não acontece, não aconteceu no processo histórico brasileiro. Pessoas brancas não foram educadas, não têm educação, não têm capacidade para se debruçar sobre essas vidas. Na sua maioria, tem pessoas geniais produzindo isso. Aí o que acontece? A TV brasileira, ela tem um ponto de vista histórico. E esse ponto de vista foi que elegeu Bolsonaro. Esse ponto de vista foi quem elegeu Fernando Henrique Cardoso. Esse ponto de vista é um ponto de vista político. Sim. E aí eu acho que a gente, num outro momento, precisa falar sobre as contribuições. Por exemplo, para mim a formação estética, muitos atores da minha geração falam assim: mas eu vi a televisão e eu nunca vi ninguém parecido comigo. Mentira, então você não viu televisão. Teve um ator nos anos 90 chamado Norton Nascimento, que fez diversas novelas, que era um ex-atleta do vôlei, um homem muito bonito, um cara sofisticado, nascido em São Paulo, que fez grandes personagens com grande dignidade. Então quando você diz que você nunca viu, então você não viu a televisão. Ou você não conseguiu ver aquele homem. Porque quando a gente vê uma foto, a gente pode ver o centro da foto, mas a gente pode se debruçar e ver a foto inteira. Então você pode ver as periferias da foto. Muitas vezes dizer que não existe não quer dizer que não tem, ou que não houve. Então eu acho que essas são as áreas, assim. Entendi, perfeito. Deu um ótimo contexto, assim, pra gente. E grande parte do nosso público é jovem, né? Fez vestibular, enfim. E em 2019, o tema abordado na redação do Enem foi a questão da democratização do cinema. E eu queria saber se você acha como tá, se a gente está caminhando para essa democratização de fato, ou ainda temos um nicho, né, centralizado, para um público específico. Vamos lá. Antes disso, eu só quero fazer uma contextualização final no tema anterior. De fato, no Brasil, quando a gente vê uma obra de teledramaturgia, qual é o problema? Você tem 300 personagens, entre participações, atores coadjuvantes, figuração, etc. Figuração não, mas você tem 300 personagens numa novela das 8. Nesses 300 personagens você vai ter 2 personagens negros, eles estão na periferia. Não na periferia geográfica, na periferia da ação, eles não agem. Mas na novela das 8 tem um advogado, que tem um título, mas não vive. Você não vê aquela pessoa, os dramas, as angústias. Sim. Ou seja, ainda é um espelho infiel e será um espelho infiel
acompanhar a teledramaturgia brasileira, porque ela de fato não trará as mudanças que nós queremos. Para trazer as mudanças, a gente precisa destituir esse conglomerado. Falando sobre cinema e democratização, a minha experiência é uma experiência de alguém que fez 30 filmes, assim, né? Então eu já estou há um tempo, assim, há 20 anos fazendo cinema, todos os anos fazendo cinema, um filme por ano, ou quando eu não estou fazendo, estou produzindo, ou estou estudando. Qual é o problema do cinema brasileiro? É sobretudo um problema de política pública. A gente não tem uma política pública que entenda o cinema como uma ferramenta, como uma arte que pode transformar realidades. A gente não tem... Não só para quem é atuando, mas para quem está assistindo. Para quem assiste, né? O cinema, muitas vezes, ele pode ser a janela de um povo, de uma cultura, de uma nação, porque ele reflete, ele pode refletir. E documentar também, e problematizar. Do Gama, né? O que acontece é que boa parte do nosso cinema, até pouquíssimo tempo atrás, era feito nesse eixo sudeste. Recentemente, de uns 12 anos para cá, a gente tem um cinema nordestino vindo com muita força. Mas quem produz os nossos filmes e as nossas histórias, até pouco tempo atrás estudava na FAAP, na USP, Sim. na São Carlos. Então a gente ficou muito tempo refém de um determinado grupo que contava as histórias sobre o Brasil e sobre a gente mesmo. Então a gente muitas vezes não se reconhece nessas histórias. E aí a gente não se reconhece nessas histórias porque a gente tem uma política onde a gente não se reconhece. Uma política que não entende que o cinema é uma arte fundamental. A gente não tem uma lei, por exemplo, que dê condições que as pessoas mais pobres possam ir ao cinema. Então, sei lá, você vai ver um filme na mostra, R$ 49,00. Mas aí você vai pagar mais a sua condução, se você vai com uma namoradinha, você vai comer uma pipoca, ou seja, é uma atividade hoje muito cara. E aí com a transformação da tecnologia, dos streamings, então acho que a gente pode pensar futuramente em medidas, em leis públicas, sociais, pensando na democratização desse acesso. De fato, a maneira como que está e o contexto político que a gente vive, de um governo fascista, esse governo ele destituiu aquilo que nós tínhamos como indústria. Então, fundo setorial, e ele destruiu como política de Estado. Ele olha para isso e diz assim, caramba, o cinema é uma ferramenta muito perigosa. Sim. Essas Total. Pessoas que estão produzindo esses pensamentos são perigosas, então a gente destitui. Então hoje o que a gente infelizmente vê é uma derrocada do cinema, e o cinema brasileiro hoje ele está sendo sustentado pelo streaming internacional, e o streaming internacional tem pautado comédias rasas e vazias. Enfim, tomara que a gente possa sair logo dessa fase. Sim, tomara. E também agora entrando nessa parte sobre fundos e financiamentos de fato, o que vem muito falado é sobre a Lei Rouanet, que principalmente está sofrendo desmonte, né, nesses anos, por exatamente esse governo fascista, que não valoriza a arte, né? E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso e também sobre outros financiamentos e também fazendo um recorte racial, porque produções negras são mais atacadas nesse âmbito, né? Comparado às produções brancas que não retratam o que a gente quer retratar, né? Nossas pautas. Primeiro, eu acho que a gente vive uma realidade nova no Brasil, que é a ascensão de cineastas. E formar um diretor, uma diretora de cinema é uma tarefa muito difícil, porque tem a ver não só com uma formação técnica, com uma formação ideológica, com uma formação, mas é um entendimento de mundo. É um entendimento de mundo. Então é uma profissão muito difícil. Então eu acho que primeiro a gente precisa falar para quem está chegando, estude profundamente, porque só um título não vai nos dar garantia. Então a gente está vendo uma ascensão de cineastas negros, de diretores entrando em salas de roteiro, mas promovendo pouquíssima mudança estética e política que a gente precisa. E muito dessa mudança é porque existe uma força muito grande dessas pessoas que estão há 300 anos contando as nossas histórias. Mas, me atendo à sua pergunta, eu acho que é o seguinte, a Lei Rouanet, historicamente, produziu grandes musicais, filmes importantes, mas a Lei Rouanet, historicamente, foi e é
uma tecnologia ocupada por homens e mulheres brancas do Sudeste. Então são essas pessoas que ganharam e ganham verbas consideráveis para produzir histórias sobre nós, histórias sobre o Brasil. Então, sei lá, você pega um musical que custava 25 milhões de reais. Então a pessoa ia para os Estados Unidos, via uma peça na Broadway, vinha para o Brasil, escrevia um projeto, importava até aquela tecnologia. Eu tenho muitas questões com a Lei Rouanet. Eu acho que atacar a lei não é a solução, mas eu acho que a gente precisa pensar em democratizar essa lei. E valorizar Os os artistas negros que estão chegando aí, né? Que já estão há muito tempo e não são valorizados quanto a produção branca é, né? E valorizar também um debate sobre identidade nacional. Não é que eu acho que Chicago, que é uma peça americana que fala sobre um contexto específico, não deva ser feito no Brasil. Acho que sim, deve ser feito. Mas talvez uma história que eu nem gosto tanto, que eu acho que ela é recheada de racismo, mas o Macunaíma, do Oswaldo de Andrade, talvez ele deva ter a mesma quantidade de dinheiro para ser feita. E por que 25 milhões de reais podem ser utilizados para fazer Chicago e você tem que fazer um Macunaíma com 70 mil reais? Existe uma desproporção muito gigante nisso. Então eu acho que essa lei é uma lei que está sendo atacada. Olha que contradição, né? Uma lei que está sendo atacada, mas esses artistas, há 4 anos atrás, fizeram ampla campanha para que o Bolsonaro entrasse no poder. É uma contradição gigantesca. Então essa lei é uma lei que é questionável. A lei não tem que acabar, mas a lei precisa ser reestruturada à luz do nosso tempo e das nossas necessidades. E falando sobre fomentos negros, em 2009 no Brasil teve um movimento chamado Acobem, que foi dirigido pelo Hilton Cobra, que depois se tornou presidente da Fundação Palmares, é um artista incrível, que inclusive nesse momento está rodando o Brasil, vivendo o Lima Barreto no teatro. Esse homem olhou para o Brasil e falou: existe uma desigualdade que a gente não está vendo. 98% das produções brasileiras que eram feitas com dinheiros públicos estavam indo para a mão de homens e mulheres brancas e brancos. Ou seja, os brancos recebendo dinheiro público, 98% da verba pública do país, e construindo história sobre a gente, história sobre o Brasil. Ou seja, a gente precisa pensar em equidade. E aí, anos depois, surgiram os editais afirmativos, editais com recorte racial, e hoje essa realidade ela não existe mais no país. Ou seja, a gente precisa lutar por equidade nesses veículos de fomento à arte e cultura no Brasil. Senão, a gente não vai conseguir produzir as nossas histórias. Perfeito. E ser artista no Brasil, né, é lutar constantemente, é estar em constante luta. E muitos artistas ainda não se posicionam, que foi o fato, como você falou, ou se posicionam a favor de quem está indo contra as produções artísticas. E para você, existe uma arte que não esteja ligada à política? Sim, a arte é uma experiência com belo. A arte pode ser entendida, sei lá, ao longo da história, filósofos, ao longo da história da humanidade. A arte, para muita gente, a arte é uma experiência sensorial, estética. A arte, para mim, para o lugar de onde eu venho, a arte é uma tábua de salvação. A arte, ela pode conferir dignidade. Foi importante fazer arte, não só para ser um artista, foi importante fazer arte para entender que quando eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho direito, eu preciso ter direito a um passe de ida e volta, eu preciso ter direito à alimentação. Ou seja, a arte confere um despertar de consciência que promove cidadania. Agora, a arte que eu escolhi fazer é uma arte de enfrentamento. A arte que eu escolhi fazer até hoje, pode ser que daqui para frente, lá, eu queira só pintar quadros sobre girassóis. E tudo bem. Mas a arte que eu faço hoje é dizendo assim: tem gente com fome, como dizia Solano Trindade. Tem gente morrendo. Tem gente que não consegue aos domingos vir ao centro da cidade porque retiram os trens, para que aquelas pessoas não circulem no centro da cidade. A arte que eu faço diz: crianças negras são mais violentadas que crianças brancas. A arte que eu faço diz: mulheres negras
quando estão no trabalho de parto, demoram 4 ou 5 horas a mais para receberem anestesia que mulheres brancas. Ou seja, existe um mundo em desencanto, existe um mundo em desarmonia, que a minha arte, ela fala sobre esse mundo. Eu poderia escolher falar sobre outras coisas, mas eu sou formado numa universidade pública. Quem financiou 5 anos da minha vida em poder sentar numa universidade pública e ficar entendendo sobre o mundo, isso é um puta privilégio. Eu não estava carregando pedra, cimento, como os homens da minha família. Eu estava estudando, sei lá, história da Grécia. Eu tenho compromisso social. Eu preciso devolver isso em forma de reflexão, em forma de acesso. Então, eu vejo dessa forma hoje. Sim. E a gente percebe, né, nos seus posicionamentos em redes sociais, enfim, que você é uma pessoa que milita, de fato, e você faz parte de alguns movimentos, né, movimentos coletivos, no âmbito artístico, no âmbito artístico, e também um deles é o coletivo do Crespos, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouco como é essa experiência e como é construir junto com tantas outras pessoas que estão no mesmo viés que você explicou pra gente. Para minha geração, a formação do coletivo era uma tábua de salvação. Então, no coletivo você vai para... Por exemplo, eu comecei num coletivo de poesia que existe há mais de 50 anos, há quase 50 anos, que é o Quilomboje, que promove os cadernos negros. Estar em coletivo, viver em coletivo, tem muitos desafios, mas estar em coletivo é, sobretudo, pensar uma unidade. A gente está numa posição desigual no mundo, então eu posso dar a mão a outras pessoas que me apresentam uma possibilidade de não estar sozinho no mundo. E aí, para minha geração, foi apresentada uma possibilidade que era de ter uma companhia de teatro. Então, há 16 anos, a Seus Crespos é uma companhia de teatro negro, que sobrevive no Brasil, produzindo teatro, formando novos atores, produzindo revistas para que a gente possa arquivar e armazenar essa memória negra. Isso no período de faculdade ainda? Isso, ela surgiu dentro da universidade, porque o curso que eu fiz na USP chama IAD, é um curso que surgiu em 1948 e que só entram 20 alunos por ano. E durante muitas décadas não entraram nenhum aluno ou aluna negra. E no ano de 2005, era o auge do debate das ações afirmativas, entraram 5 alunos negros e no ano seguinte 4. Então a gente se viu como corpos dissonantes daquela realidade e formou uma companhia. E há 16 anos a gente está existindo. E o coletivo foi muito importante. Eu digo que foi muito importante porque talvez hoje para um jovem estar num coletivo no meio de uma revolução tecnológica talvez não seja mais uma possibilidade. Mas eu acho que enquanto for uma possibilidade, estar em coletivo ainda é mais interessante do que estar individual no mundo, né, com as suas questões. Em coletivo você partilha, você pode quebrar a cabeça não estando só. E você pode ter uma rede de apoio, de solidariedade. E é muito importante isso. Importante. E como foi o seu processo de estar na universidade com poucas pessoas pretas? Eu acredito que o coletivo tenha ajudado muito a pautar isso dentro da universidade, sobretudo também na questão das aulas mesmo, dos professores, porque eu acredito que essa parte da arte em si, do teatro, ela é pautada muito branca ainda, e eu acho que em todos os cursos, na verdade, tem muito daquela grade com referências brancas, sempre, né, assim, desde a nossa escola até faculdade, a gente é pautado por pessoas brancas, e eu queria saber como vocês se organizavam para se tornar presente e falar, não, tem artistas negros que foram importantes tão quanto os brancos estão aí representados, né? Antes de mais nada, cada geração responde de uma maneira distinta, né? A minha geração, a maneira com que respondia era: a gente para entender Platão, vamos entender Platão. Para entender Stanislavski, para entender Nelson Rodrigues, a gente suga tudo. E em paralelo a gente vai achando os nossos. Nunca foi uma questão, não foi uma questão, digamos, tão central na minha formação, olhar para uma estante e ver da Grécia Antiga ao Teatro Butô. Não era uma questão. Isso está constituído. Eu escolhi vir para esse espaço, que é um espaço inimigo. Então a minha tecnologia foi: eu vou sugar tudo que esses filhos da puta têm para me dar
Em paralelo, eu vou descobrir tirar poeira dos meus. Porque, porque você não ter um Abdias do Nascimento num estante de uma universidade pública, você não ter as contribuições de um Solano Trindade, é uma tecnologia utilizada para invisibilizar uma luta, não só uma luta, mas uma série de conquistas, uma série de contribuições estéticas e políticas sobre quem nós somos. Isso é retirado de forma consciente. Mas o momento que eu estava na universidade foi um momento maravilhoso, assim, porque era um momento de muito florescimento, onde a gente tinha muitos embates, e aí a gente resolveu propor para a universidade uma agenda paralela. Vocês têm esse cânone, a gente tem um outro, e a gente começou a levar as experiências vivas, as nossas bibliotecas. Então, por exemplo, me lembro no primeiro ano da universidade, a gente levou a dona Raquel Trindade, uma grande baluarte da cultura, uma teatróloga, uma mulher que entendia muito sobre o folclore brasileiro. A gente levou a Ruth de Souza, uma atriz que morreu com 98 anos. Então era isso. Vocês têm esse cânone e a gente tem o nosso. E aí dessa fricção vai nascer uma formação. Então, e era um momento também muito importante na USP, porque embora nós éramos menos, mas a gente tinha muito contato com os alunos da sociologia, com os alunos dos outros departamentos, então foi muito importante ter encontro com esses outros corpos negros que vinham de estados distintos, de regiões, de contextos muito diferentes dos meus. Sim. E aproveitando, né, a gente fica curioso para saber como foi trazer essas atrações assim para dentro da universidade. Você comentou que você trouxe a Ruth de Souza, e eu queria saber outras atividades que te marcaram também nesse período de universidade, e como a galera recebia essas propostas que vocês tinham de pautar as nossas pautas dentro da universidade, como os professores recebiam, se eles eram se eles acreditavam e apoiavam vocês nesses atos, assim, né? Nesse primeiro momento, a gente se reunia e, enfim, endereçava ações para a escola, e sempre dizendo assim, indicado aos professores, aos alunos, aos mestres, aos funcionários, e não aparecia ninguém, assim, num primeiro momento. Ou seja, não era uma pauta para os professores, para as pessoas que dirigiam aquela escola. Isso é coisa deles, isso não é um assunto relevante. E durante muito tempo foi assim. E aí a gente começou a se conectar com pessoas fora da universidade. Então a gente conseguiu fazer parcerias, então levava 3, 4 ônibus cheios, assim, donas de casa, pessoas que nunca tinham ido para a universidade, que não tinham filhos na universidade, mas que iriam lá para assistir uma atividade artística, uma palestra, e eles começaram a se sentirem obrigados a entender o que era aquele movimento. Ou seja, como que uma dona de casa está vindo aqui para assistir uma palestra da Ruth de Souza e eu não tô lá? Então começou a gerar esse tensionamento, assim. Mas nesse primeiro momento, ali estou falando do início, meio dos anos 2000, a pauta racial, o que estava em alta era muito assim: a gente precisa pensar nas políticas de ações afirmativas, nas cotas raciais, isso era uma realidade. Agora, a vida negra, as contribuições negras, o debate sobre feminismo negro, isso não era importante para quem não era negro. As pessoas viviam ainda sem discutir ou sem querer se ater a essas pautas, assim, sabe? Era sempre muito, isso é um problema do outro, isso não é um problema meu. Então tinha essa indiferença. Entendi. E para finalizar, né, eu queria saber quais são os seus próximos passos nessa carreira, e também que você deixasse um recado para a galera que está começando, que é de Quebrada, que se interessa, né, por esse âmbito, né, da área artística. E eu queria que você comentasse um pouco. Meus próximos projetos tem 2 filmes vindo. Um filme que eu faço o Lima Barreto, que é um escritor brasileiro, é um longa-metragem chamado Lima Barreto ao Terceiro Dia. Eu acho que é um filme importante porque o Lima Barreto é um grande escritor brasileiro, uma das vozes mais importantes que a gente tem e teve num período ali de organização de país, né?
a partir do Rio de Janeiro, mas ele conseguiu produzir uma crítica sobre as questões raciais e sobre esse país que é o Brasil, né? Esse país enigmático, que é um enigma, né? Onde a gente tem tantos avanços e tantos retrocessos na mesma medida. E tem um outro filme que está nos cinemas e também você pode ver nas plataformas Now, YouTube, chamado Novelo, que é um filme sobre masculinidades negras. É um filme muito bonito. Então tem esses dois filmes e em paralelo agora eu estou estudando a vida do Benjamin de Oliveira para fazer um projeto. O Benjamin de Oliveira é o primeiro palhaço negro do mundo, um palhaço que nasceu no Brasil e ele foi palhaço, foi ator dramático, ele foi dono de circo, ele foi um dos primeiros atores brasileiros a fazerem cinema no Brasil, ele nasceu em 1881 e morreu em 1954, ele viveu 84 anos, então ele viu a abolição da escravatura, ele viu o Brasil se tornar república, ele sobreviveu às duas grandes guerras, ele sobreviveu à peste, então é um homem que trouxe grandes contribuições para o cenário artístico brasileiro. Então eu estou focado na vida dele agora. Legal. E voltando, né, para a questão de você deixar um recado para a galera que está vindo aí e se interessa pela área. Estudar é um caminho crucial para tudo que a gente for fazer. Sim. E eu acho que hoje existem mais possibilidades de estudo, se a gente for pensar especificamente em atuação, né? Então procure escolas, a gente tem escolas públicas boas e de qualidade. Acho que o caminho é a educação mesmo, é estudar. É estudar, se dedicar e acreditar que é possível. Porque tudo diz que não é possível, né? As nossas precariedades todas, as nossas dificuldades todas, mas é possível e precisa ser possível. É isso. Muito obrigada, é um prazer imenso receber aqui, Sidney. Obrigado, eu. E também, galera, acompanhem o Sidney nas redes sociais também, vejam os trabalhos dele, assistam os filmes, né, no possível. A gente sempre tenta democratizar isso de alguma forma, né, então a gente vai sempre divulgar isso. Também siga a TV Uneafro nas redes sociais e compartilhe, a gente também vai tentar deixar um pouco das produções que o Sidney fez parte para vocês conferirem. E é isso, muito obrigada. Obrigado e vida longa ao programa. Muito obrigada. E é isso, gente, a gente encerra aqui. Muito obrigada e até os próximos programas.